Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal, professor Valdinei aqui, estamos de volta para mais uma aula. Na aula de hoje, galera, vamos concluir a playlist de resolução da prova do SSA primeira fase, processo de ingresso 2020. Vamos resolver a questão de número 20 da prova de Química, ok? Então vamos para a aula. Então, galera, a questão de número 20, ela nos diz o seguinte. Ao analisar um material sólido, uma cientista produziu um gráfico que relaciona a temperatura versus tempo, descrevendo o aquecimento. Eu vou até destacar aqui, ó, descrevendo o aquecimento desse material. Ao final do experimento, ela concluiu ser o material constituído por uma substância pura. Olha que informação importante para a gente finalizar essa questão. Na alternativa que apresenta o gráfico produzido por essa cientista. Primeiro, galera, essa questão fala de aquecimento. Se fala de aquecimento, nós precisamos encontrar aqui a curva de aquecimento. Isso quer dizer o quê? Que à medida que eu passar o tempo, que aumentar o tempo, a temperatura ela deve aumentar. Até porque eu estou aquecendo, estou fornecendo calor. Então, daqui, galera, como ele quer saber o gráfico que trata-se de uma curva de aquecimento, a gente já pode descartar a letra B e a letra C. Porque perceba que à medida que o tempo aumenta, a temperatura diminui na letra B e na letra C também. Letra B e letra C tratam-se de resfriamento. Se a questão falasse de resfriamento, a letra B e a letra C tratariam-se de curva de resfriamento. Então, quando falar em aquecimento, é curva de aquecimento. À medida que o tempo aumenta, a temperatura aumenta, é um gráfico ascendente. Beleza? Outra coisa importante, quando fala de uma substância pura, qual que é a característica principal de uma substância pura? Uma substância pura, galera, a transição de fase, tanto na fusão, a passagem do sólido para o líquido, quanto na ebulição, a passagem do líquido para o gasoso, vai ocorrer em temperatura constante. Guarda essa informação no coração. O que isso quer dizer? Veja só, aqui nessa substância, aqui nessa parte de baixo seria a fase sólida, aqui seria a fase líquida, aqui seria a fase gasosa. Aqui, galera, é onde começa a ocorrer a passagem do sólido para o líquido. Neste outro ponto aqui, onde começa a ocorrer a passagem do líquido para o gasoso. Aqui a gente diz que tem um equilíbrio de fase. Nesse intervalo aqui, eu vou destacar aqui, ó, vamos ter sólido e líquido. Neste intervalo aqui, vamos ter líquido e gasoso. Acima desse ponto a gente tem apenas gasoso, entre os dois aqui líquido, aqui abaixo teremos sólido. E veja que quando começa a transição da fase aqui, ó, estou fornecendo calor, a temperatura está aumentando. Quando chega nesse ponto que começa a sair do sólido para o líquido, a temperatura ela para. Enquanto não ocorrer toda a mudança de estado físico, a temperatura se mantém constante. Quando toda a substância saiu do sólido para o líquido, a temperatura continua aumentando até chegar nesse ponto onde começa a ter a nova transição de fase do líquido para o gasoso. Veja que a temperatura também se mantém constante nesse ponto. Essa é a característica, galera, de uma substância pura. Uma substância pura, tanto a passagem do sólido para o líquido na fusão, quanto do líquido para o gasoso na evaporação, ocorre em temperatura constante, que seria o gabarito dessa questão, letra A. Beleza? Veja só, a letra D, ele tem aqui na parte de cima, ó, na passagem do sólido, do líquido para o gasoso, a temperatura constante. Só que veja, ele começa a ocorrer a fusão em uma determinada temperatura, quando termina a fusão, a temperatura está um valor maior. Então, substâncias que não são fixas esse ponto, não é a substância pura, é uma mistura. E esse caso aqui específico, galera, é um tipo de mistura. É um tipo de mistura que a gente chama de mistura azeotrópica. Uma mistura azeotrópica, ela comporta-se como uma substância pura na ebulição. Ou seja, na ebulição, na passagem do líquido para o gasoso, ocorre a temperatura constante. Só que na passagem do sólido para o líquido, a temperatura aqui é variável. Então, aqui seria uma mistura. Eu vou até colocar o nome aqui. Seria uma mistura, esse M de mistura azeotrópica. Importante você saber diferenciar isso também, pois ela comporta-se como substância pura apenas na ebulição. Na fusão, a transição é a temperatura variável. Certo? Já nesse outro aqui, galera, veja que
tanto a passagem aqui na fusão quanto aqui na ebulição, a temperatura ela varia. Então aqui a gente diz simplesmente que é uma mistura comum. São misturas comuns. Aqui seria uma mistura comum. E caso, galera, a transição de fase ela se mantivesse constante. Por exemplo, deixa eu colocar um gráfico aqui. Digamos que a gente tivesse um gráfico nesse estilo aqui. Ó. Vamos ter um gráfico aqui no mesmo sentido, temperatura versus tempo. E a gente tivesse uma situação assim. Ó. Aqui fosse constante, continuasse aumentando, aqui fosse assim. Ou seja, mantivesse constante a temperatura apenas aqui na fusão. Então, aqui seria o que a gente chama de mistura eutética. Mistura eutética. Na mistura eutética, ela comporta-se como uma substância pura na fusão, ocorrendo a transição de fase na temperatura constante, na ebulição é variável, certo? A mistura comum, tanto na fusão quanto na ebulição, a transição de fase ela é variável, não é constante. Na mistura azeotrópica, na ebulição, a transição de fase ela é constante a temperatura e ela varia na fusão. Já na substância pura, tanto na fusão, passagem do sólido para o líquido, quanto na ebulição, passagem do líquido para o gasoso, a temperatura ela é constante. Beleza? Esses três gráficos aqui são curvas de aquecimento, a B e a C são curvas de resfriamento. Como fala aqui de aquecimento, substância pura, gabarito letra A. Tranquilo, galera? É isso que eu queria mostrar para vocês. Fiz aqui toda a resolução da prova dessa prova do SSA primeira fase, processo de ingresso 2020. Tem todas as questões nessa playlist. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo o mais breve possível. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar para um amigo. Beleza? Então, valeu, galera. Até a próxima.